Bom dia a todos e todas. Aqui é a Elise Racicot, sou a cônsul e a chefe do setor econômico e comercial do Canadá aqui no Brasil, trabalhando usualmente a partir do nosso consulado geral do Canadá em São Paulo, mas como todos nós esses dias a partir de casa. Então, um prazer recebê-los hoje na minha capacidade de co-presidente, junto com a minha colega Esther Nunes, que está aqui hoje, também conosco, de co-presidente da Comissão de Diversidade da Câmara de Comércio Brasil e Canadá. É um prazer, mais uma vez, ter um tema super empolgante, eu acho, interessantíssimo, e com umas pessoas que conhecem muito bem o assunto e que a gente conseguiu ter conosco hoje para falar do tema de mulheres na área de cibersegurança. Vou só começar também falando umas dicas desse mundo virtual que a gente ainda está tentando se acostumar. Primeiro, de desligar e de deixar desligado o vídeo para ter uma conexão melhor e um som melhor para quem está participando. Também desligar o microfone para poder ter, de novo, né, um som que seja mais limpo, para que todo mundo possa ouvir bem. E a gente vai, durante as apresentações das nossas duas convidadas hoje, vamos deixar o chat, né? Vocês não sei se sabem como utilizar, mas tem em cima da sua janela tem um pequeno símbolo que parece uma conversa, né, de quadrinho. Se você apertar lá, entra no chat e as perguntas podem ser registradas nesse lugar. A gente vai deixar primeiro as nossas palestrantes fazer as apresentações delas e no final eu irei ver quais são as perguntas e eu lerei essas perguntas para que as nossas palestrantes possam providenciar com resposta. Então, obrigada já por utilizar essa forma de comunicação e essa etiqueta digital hoje conosco. Essa questão de cibersegurança é mais do que nunca, talvez, relevante, né? Acho que como hoje é testemunha disso, né, na nossa presença virtual aqui, mas também com o uso maior, né, de e-commerce e de pagamentos eletrônicos, como todo mundo está ficando em casa, com a incidência de telework muito mais alta que a gente teria usualmente, muitas vezes com redes com menor segurança, né, nesse contexto. Enfim, é uma questão que preocupa bastante as organizações e os governos. No caso do governo canadense, por exemplo, a gente ia ter nosso centro, né, de cybersecurity do governo canadense está fazendo recomendações para o público, né, dentro desse momento de realmente ter cuidado com e-mails de phishing, e-mails e textos que são de pessoas desconhecidas, também de websites que podem aparecer como sendo verdadeiros, que são fakes, do fato de trabalhar de casa, como a gente vai gerenciar, né, a nossa segurança fazendo isso. Também, de maneira mais geral, né, várias dicas para que as pessoas fiquem não só saudáveis, mas cibersaudáveis, né, durante essa crise de Covid. Então, acho que para a nossa Comissão de Diversidade, nada mais apropriado do que hoje falar de cibersegurança e do lugar da mulher, né, dentro desse contexto, tanto com uma visão do Brasil e do Canadá. Então, acho que vocês vão poder ouvir coisas muito relevantes e interessantes hoje a esse respeito. Então, primeiro, eu queria convidar a nossa primeira palestrante, que vou apresentar para vocês aqui. Me permitem só ver as minhas notinhas. Então, a Andrea Tome, que é a sócia-diretora da Primordial Consultoria e Sistemas, empreendedora, executiva e especialista com mais de 26 anos de experiência nesse tema, com ênfase em projetos de segurança de informação, gestão de riscos, auditoria interna, governança e gestão de tecnologia.
Ela possui uma experiência e atuação em empresas multinacionais diversas de muito alto padrão, e é também professora de disciplinas de segurança da informação, governança de TI e auditoria interna em curso de extensão e pós-graduação em instituições como o ITA, a IBTA e Universidade de São Caetano do Sul, entre vários outros, inclusive a FIA. Foi palestrante em vários eventos nacionais e internacionais, inclusive em vários países da América Latina, e também, talvez, a principal razão pela qual a gente teve a chance de encontrar-se e de fazer esse evento acontecer, também líder do capítulo brasileiro da WAMC, que é o LATAM Women in Cybersecurity. Então, esse grupo é um grupo muito importante e que cresce, se entendo bem, rapidamente aqui no Brasil. Então, ter a líder desse capítulo brasileiro conosco é uma grande honra. Então, sem mais palavras, Andrea, eu passo a palavra para você. Eu vou agradecer de novo, Esther, Elise e Natália, pela oportunidade, queria agradecer bastante. Eu que pude participar de uma das reuniões da Comissão de Diversidade, percebi que vocês fazem um trabalho super importante e relevante para o empoderamento da mulher e para N outros grupos como minorias, né, olhando para a diversidade como um todo. É uma honra fazer parte desse evento hoje, e a gente está falando de liderança feminina dentro do mundo de cibersegurança. Eu trouxe aqui uma agenda para a gente conversar rapidamente, um panorama da mulher em cybersecurity no mundo e comentar um pouquinho das questões no Brasil. Vamos falar do gap de profissionais e quais são as oportunidades que nós temos no mercado em função disso. Quais são as áreas de cybersecurity mais carentes de profissionais e aquelas que, de alguma forma, estão saturadas, até para direcionar a linha de estudo de quem está interessado no segmento. Vamos falar sobre mulheres na liderança em cybersecurity, que mundialmente tem uns números bem interessantes sobre esse tema. A questão de gap salarial, que aí não é restrito ao segmento em cybersecurity, mas nós temos alguns números, e por fim apresentar o OMSI, aproveitando que a gente está aqui com uma pequena heroína, né? A Letícia Gâmio é o OMSI, é CEO e fundadora do capítulo global. Então, quando ela era pequena aqui, a gente pode ver que ela sonhou ser uma heroína, né? Uma grande mulher, a Mulher Maravilha, enquanto eu era a garota que recitava as histórias das heroínas. Então, foi um prazer poder encontrar com uma heroína em outubro do ano passado, que me deu o presente de poder liderar o capítulo no Brasil e tentar fazer a diferença na vida de algumas mulheres, na carreira de algumas mulheres, num segmento que é core de atuação na minha carreira também. Eu tenho 26 anos de carreira, passei de estagiária, cheguei até cargo de alta liderança como diretora, trabalho com auditoria, consultoria, mentoria e treinamento. Sou palestrante há mais de 20 anos, como a Elise disse, eu dou aula em cursos de pós-graduação e MBA. Comecei trabalhando com mulheres como voluntária nos grupos Mulheres do Brasil e na Rede Mulher Empreendedora, até então poder exercitar o voluntariado para mulheres do meu segmento com esse encontro mais do que especial com a Letícia, em agosto do ano passado. Em outubro nós inauguramos o capítulo no Brasil. Começando a falar sobre o panorama, no mundo, a pesquisa do ASC Square, que é uma grande entidade reconhecida em cibersegurança, eles fizeram um estudo em 2018 e atualizaram, expandindo o estudo para 2019. O número nos dois estudos se mantém o mesmo, que é a participação de mulheres em 24% das posições no mundo, né, que é um número aparentemente baixo, mas se a gente comparar com as pesquisas de anos anteriores, nós tivemos uma melhora significativa. A gente está comparando com números de 17% e 11% em cadeia, quando nós olhamos para anos anteriores.
E quando a gente olha o número, percebendo que a mulher é minoria nesse segmento, e nós perguntamos em pesquisa se as mulheres fazem atividades diferentes, quer dizer, minoria porque trabalha num segmento específico, a resposta é não. Mulheres e homens em cybersecurity, em geral, trabalham nos mesmos processos, nos mesmos segmentos, com a mesma linha de estudo e dedicação. Então, é algo que a gente pode, de alguma forma, não falta inteligência, o que nos falta são outros aspectos para poder ocupar alguns índices percentuais a mais nesse processo. Essa parte da pesquisa mostra em números uma simulação de posições atuais, né, as posições ocupadas por país. Então, eu tenho aqui no Brasil 486 mil posições em cibersegurança, cargos direcionados à segurança da informação. O mercado no Canadá tem 84 mil profissionais. Já se a gente comparar aqui com os Estados Unidos, tem um mercado um tanto maior, né? Mais de 800 mil vagas. E aí, então, eu tenho aqui a Coreia do Sul, com 201 mil posições, o México com um mercado bastante interessante, com 341 mil posições. E aí eu tenho a Austrália, a França e a Alemanha, entre 100 e 130 mil posições. O Japão com quase 200 mil, aqui se equiparando à Coreia do Sul. A Inglaterra com 289 mil e Singapura com 43, só para a gente ter uma ideia de mercado. E aí eu queria fazer uma analogia também dentro dos números da pesquisa do mercado versus o gap que nós temos de profissionais em cada região, não está por país, mas por região. E aqui, então, a pesquisa mostrou que nós temos um gap de profissionais global de 4 milhões de posições. Então, um mercado que tem aqui, para esses países, né, o que eu não tenho aqui o número mundial, mas eles têm maior representatividade, 2,8 milhões de posições atuais, a gente está dizendo que faltam 4 milhões de posições. Pois é, isso é uma questão que, para mim, é uma grande oportunidade para quem atua no setor, para quem está buscando migrar para esse setor, né, pessoas que venham de tecnologia ou de outros segmentos interessadas em cibersegurança. E a distribuição desse gap, nós temos aqui na América do Norte 14% e na América Latina 15%. Os 14% da América do Norte representam 561 mil posições, e na América Latina como um todo 600 mil posições. É uma questão bastante interessante para a gente focar como oportunidade, na minha opinião. E aí, então, aonde a gente deveria ocupar essas vagas? Que tipo de tema é importante, né? A gente tem linha de estudo para poder ocupar essas oportunidades, essas vagas que têm um gap mundial. Esse gráfico eu achei fabuloso da pesquisa do ASC Square. É uma pena que eles não repetiram em 2019, mas a visão de 2018 reflete o que eu, como especialista, visualizo no mercado brasileiro. Eu tenho, nos quadrantes da esquerda, baixa expertise corrente, e nos quadrantes da direita, alta expertise corrente. Nos quadrantes superiores, aonde eu tenho maior demanda futura, e nos inferiores, onde eu tenho baixa demanda futura. Vamos começar pelo quadrante inferior esquerdo. Então, áreas de menor prioridade, que é onde eu tenho baixa expertise, mas também não vou ter demanda. Então, segurança de aplicações, detecção de intrusos e análise de malwares. Análise e pesquisa de malwares. Isso não significa que essas áreas não são importantes. E aqui a gente está falando de capital humano, e essas áreas em geral são bastante automatizadas. Hoje a gente tem um aparato ferramental assim muito poderoso nesses segmentos, o que requerem ali muito mais pessoas com inteligência que estão no quadrante superior. Mas vamos continuar no quadrante inferior agora direito. Áreas de baixa demanda, mas onde eu tenho muita expertise. Então, seria um quadrante aqui para que as pessoas
passem a acrescentar conhecimento para subir para áreas de uma futura demanda maior. Então, as áreas que eu deveria manter o conhecimento para migrar para outras áreas de maior demanda seriam a administração de segurança, investigação e resposta a incidentes, a monitoração de redes e o treinamento e conscientização do usuário. São conhecimentos-chave, super importantes para a segurança, mas a demanda futura ela não está totalmente focada nesses processos. Já se a gente for para os quadrantes superiores, que é onde eu tenho maiores oportunidades, no quadrante esquerdo, que é onde eu tenho baixa expertise corrente, mas tenho muita demanda, então a gente tem que buscar conhecimento. Seriam áreas como a segurança de ambiente em nuvem, testes de invasão, a análise de inteligência de ameaças, como eu mencionei no quadrante inferior, que é muito mais voltado para profissionais de inteligência do que de execução, e análise forense, que é para buscar evidências dos incidentes, poder levar a provas judiciais, entender a arquitetura dos ataques para poder prevenir isso melhor. E o quadrante privilegiado é o superior direito, onde eu tenho alta expertise corrente e tenho uma futura demanda interessante. Então, são pessoas que, de alguma forma, já têm o conhecimento e têm muita oportunidade dentro daquele gap de recursos. São profissionais de governança, risco e compliance, análises de segurança, gestão e análise de riscos e engenheiros de segurança. Então, aqui a gente tem um panorama bem interessante de como nós podemos nos posicionar para reduzir, para aproveitar as posições onde o mundo tem gap. E aí, mudando um pouquinho o cenário para falar das mulheres na liderança em segurança, né? A gente, no Brasil, sente que a maioria das posições são ocupadas pelos homens. Mas no mundo, em cibersegurança, de direção até presidência e posições de proprietários e CEO, as mulheres são maioria em pesquisa. É um dado interessante. Então, eu tenho, exceto o cargo ali de direção de segurança de TI, onde eu tenho um percentual equiparado, essa pesquisa abordou milhares de pessoas no mundo, né, com representatividade de todos os países e continentes, e é um número bastante interessante. E quando se perguntou na pesquisa, né, o estudo que foi feito foi buscar o porquê que eu tenho mais mulheres na liderança. É uma questão interessante que elas apresentaram maior índice de estudos e mais certificações. Então, são dois caminhos que a gente não pode deixar de ter como prioritários, né? Não deixa de ser uma oportunidade para os homens também focarem esses aspectos para chegar até a liderança, mas hoje no mundo as mulheres têm feito a diferença nesse sentido. E, em contrapartida, né, algo que a gente sabe muito bem, existe um gap salarial. E é interessante que, como mulher, como profissional no mercado, acho que eu nunca encontrei uma causa raiz. Eu ainda não tenho essa análise de causa raiz, mas desde outubro, trabalhando com a Letícia na UOMS, é algo que eu venho buscando informação sobre o porquê, né? Os porquês. É algo que não fica explícito, porque, de alguma forma, eu não tenho lá uma lista de salários numa empresa que eu possa fazer um benchmark e entender quem ganha mais do que quem. As pesquisas salariais não separam por gênero, mas a gente tem hoje algumas ferramentas públicas, né, que acabam permitindo que a gente faça algumas comparações, né? Tem o Glassdoor, que é um serviço onde você entra, registra qual é o salário, o cargo atual da pessoa e consegue pesquisar salários e cargos similares no mercado para aquela posição. De qualquer forma, a gente ainda não tem uma análise de causa raiz consistente, mas o que a pesquisa nos mostrou em termos mundiais é que o menor gap salarial está na geração dos millennials. E aqui eu tenho a maior disparidade na faixa salarial de $50 mil a $100 mil ano dentro dos millennials comparados entre mulheres e homens.
Já na geração X, eu tenho um gap de 12% nessa mesma categoria, que seria a maior disparidade. E dos baby boomers, nessa mesma categoria, eu tenho uma diferença de 20% no salário. E quando a gente olha a outra categoria, a em azul, que é o salário de $100 mil a $500 mil ano, eu tenho também 12%, que é uma diferença salarial significativa. Essas setinhas em roxo acima indicam aonde é que a mulher, de alguma forma, respondeu em percentual que ganha mais do que o homem, né? Essas faixas salariais de até $10 mil e de $10 mil a $49.999 mil. É interessante quando a gente começa a pensar que as mulheres que estão chegando, as novas gerações, de duas uma, ou elas estão negociando melhor em termos salariais, em termos de exigência para contratação, para entrar em carreira, ou a gente está tendo um movimento de reversão desse quadro. É interessante, mas, como eu disse, ainda não se tem dados concretos de causa raiz. E aí, então, definidos os dados, que a gente vai estar discutindo com vocês daqui a pouquinho, depois da comparação com o Canadá, eu queria falar um pouquinho de WOMC, mas convidar a Letícia para começar a já falar comigo sobre esse tema, até porque ela é a fundadora, né, a grande culpada desse processo como um todo, né, idealizou lá atrás, muito lá atrás, não é? Esse negócio começou no início de 2019 e hoje a gente já está em 14 países. Mas o OMC é uma organização sem fins lucrativos, composta por mulheres e homens, porque nós entendemos que os homens ainda são a maioria e podem nos ajudar, desde que estejam engajados na causa, a reverter esse quadro, a trazer um pouco mais de equidade, a trazer mais oportunidades para as mulheres também. Nosso objetivo é reduzir o gap de conhecimento entre homens e mulheres e aumentar o pool de talentos em cybersecurity. Como eu disse, nós estamos presentes hoje em 14 países. No Brasil, temos mais de 220 voluntários e membros cadastrados e um tanto mais que 155 voluntários e membros se a gente juntar Estados Unidos e América Latina e Central. Letícia, você quer falar um pouquinho sobre os programas? Eu acho que a idealizadora é a melhor pessoa para falar sobre a obra. Isso. Vamos começar pelos programas e logo depois eu posso fazer a minha apresentação formal aqui, nem chegando aqui aos pés da nossa maravilhosa Andréa Tomé. Mas realmente... Mas, ó, Letícia, me deixa pelo menos te apresentar, porque senão a gente não vai ter como voltar depois disso. E eu quero que as pessoas saibam quem é você. Então, vamos fazer aqui, se me permitem, mas eu queria, pelo menos, poder falar um pouco mais para que as pessoas conheçam não só o trabalho que você fez com a WOMC, mas quem é você. Tudo bem? Ótimo. Então, a Letícia, que vocês já estão ouvindo e vendo, lidera o time de canais de segurança para o Canadá e a América Latina na Cisco, nos Estados Unidos, responsável pela estratégia, posicionamento e capacitação das soluções de cibersegurança para todos os parceiros da Cisco, provedores de serviço e distribuidores, assim como a implementação de programas de canais para a região inteira. Letícia tem 15 anos de experiência em segurança, inicialmente com a Cisco, através da aquisição da Ironport e passando pela Palo Alto Networks. Sua experiência inclui liderar equipes de desenvolvimento de negócios do portfólio de soluções de networking na Avaya para a América Latina e Canadá e estratégia de parceria na América Latina para AppDirect, um provedor da plataformas para soluções Service as a Software. E também é fundadora, nada menos do que fundadora e presidente da WOMC, Women in Cybersecurity, uma organização sem fim lucrativo focada no networking, mentoria e desenvolvimento de programas especiais para promover carreiras em cibersegurança e crescer a presença de mulheres nesse segmento. Se formou pela EHTP no Portugal, e possui um MBA da Kellogg School of Management da Northwestern University, onde é voluntária como mentora e membro do conselho de ex-alunos.
além de ser uma ávida leitora, e a gente estava, antes de todos vocês entrarem aqui falando, aliás, de leitura, que prova esse fato, Letícia adora idiomas, vôlei de praia e viajar pelo mundo com seu marido Chris e seus 2 filhos adolescentes, Sebastião e Luísa. Obrigada, Letícia, por me deixar o tempo de te apresentar e agora vou te ceder a palavra. Muito obrigada. Tomando em relação ao tema de que eu gosto muito de ler, só como curiosidade, eu estabeleço uma cota anual do número de livros que eu gostaria de ler esse ano. E graças ao Covid, esse tempo de quarentena, eu já cheguei na minha cota anual. Estamos somente em maio, ou seja, a minha cota anual é um livro por mês, 12, eu já consegui ler 12 livros, porque ontem eu tinha que ficar acordada até praticamente 2 da manhã, eu não queria passar outras 24 horas sem terminar o livro. Ou seja, então, eu tenho um pouco dessa coisa de cota também. O Covid vai ter que te fazer rever a sua meta de leitura esse ano. E isso eu estou transferindo até para o nosso mundo de hoje, né? Não somente o Covid está me refazendo revisar minha cota de leitura, como que muitos dos clientes, das empresas hoje em dia, o Covid veio em 2 meses, as corporações têm que realmente revisar toda a maneira como trabalham, os alunos revisarem completamente a maneira como estudam, ou seja, vem desde um exemplo muito pequeno, uma cota de leitura, até um exemplo enorme de como que a gente tem que adaptar para essa conjuntura atual que a gente vive, né? E tocando aqui o tema do WOMC, né? Bom, como todos aqui já sabem, foi mencionado, eu tenho mais ou menos 15 anos trabalhando em cybersecurity. Eu acho que é alguma coincidência eu ter essa ligação também com o Canadá, porque desde a minha outra carreira, que a gente pode até me falar sobre isso, eu me formei em hotelaria. Aí todo mundo aqui que está no áudio deve estar se perguntando o que isso tem a ver com segurança. Não tem a ver nada, né? Mas dos meus primeiros trabalhos em hotelaria foi para uma rede de hotéis que chama Four Seasons, que vem a ser exatamente que começou no Canadá. Ou seja, eu tenho uma ligação com o Canadá indiretamente desde muitos anos atrás, desde um dos meus primeiros trabalhos. E com as cores nacionais hoje para honrar foi a o nosso homenagem. País. Vermelho realmente é uma das minhas cores favoritas, então realmente eu sempre tive algum tipo de ligação com o Canadá sem nunca ter morado no Canadá. É curioso isso, porque realmente quando eu estava montando aqui a apresentação, que eu falei, nossa, eu trabalhei tanto tempo na Four Seasons e é realmente uma empresa canadense e tenho essa ligação com o povo, com a cultura, com a maneira como trabalham também por lá. Mas, enfim, depois a gente vai entrar como que foi a transição entre hotelaria e cybersecurity. Obviamente, eu acho que hoje em dia, sobretudo, eu estava até conversando com a gente tem que orientar os jovens e tudo. Eu acho que ninguém hoje em dia pode ter expectativa que você vai ter uma carreira para o resto da sua vida profissional. Sobretudo essa geração millennial com quem eu trabalho bastante, e essa é a oportunidade da gente, em segurança, saber que hoje em dia as pessoas estão transicionando para 1, para 2, para até 3 carreiras durante a sua vida profissional. Há uma facilidade muito grande de você poder transicionar. Por exemplo, a geração dos meus pais, é inconcebível você mudar de carreira como eu mudei, como o meu marido mudou, como muitos profissionais hoje em dia que passam de uma empresa para outra, porque eles têm uma cultura de ter trabalhado a vida inteira em somente uma empresa, em somente uma profissão. Então, eu acho que já passou para a minha geração isso, esse tema da gente poder transicionar de uma carreira para outra, de você estar no mercado corporativo e, de repente, você se tornar um empreendedor, e vai ser muito mais acentuada na outra geração dos millennials, na geração que está começando agora na vida profissional, dos jovens pensarem, bom, eu estou fazendo isso agora, mas qual é a minha oportunidade daqui a 5 anos, sem ter que pensar realmente que você vai passar a vida numa empresa e sem se sentir mal por isso também. Eu acho que no setor corporativo onde eu trabalho,
a gente vê até como um benefício as pessoas que tenham tido, os profissionais que tenham tido experiência em vários tipos de empresas, passando por vários cargos, porque isso dá uma vivência profissional. E isso dá também melhores práticas que você aprendeu em outras empresas e você pode trazer para o seu atual emprego. Bom, falando de WOMSE, como eu mencionei, 15 anos no setor de cybersecurity, e eu normalmente, praticamente 99% das vezes, entre o Canadá e a América Latina, sou frequentemente a única mulher nas reuniões. Isso realmente, às vezes, já gerou algumas situações curiosas, né? Que eu acho que muitas de vocês que estão participando no dia de hoje, aqui nesse webinar, a Andréa também pode confirmar isso. Muitas vezes a gente chega, ou eu chegava numa reunião, e as pessoas que estão esperando pensam que realmente eu sou uma assistente, ou a gente está ainda esperando por a pessoa principal para poder fazer a apresentação, para poder fazer o demo da solução, a demonstração, para poder entrar no sistema e fazer toda aquela análise técnica, e ficam realmente, às vezes, boquiabertos, tipo assim, bom, não, eu sou a pessoa que está chegando, né? Porque a gente mesmo causou isso em termos de que somos sempre a única mulher na mesa de reuniões, né? Então, eu realmente comecei a procurar durante as férias do Natal em 2018, perdão, eu comecei a procurar organizações na América Latina focadas no papel da mulher em cybersecurity. Eu procurei porque eu queria realmente doar o meu tempo. Perdão? Posso fazer um comentário? Uma coisa Claro. que me chamou a atenção quando nós conversamos o ano passado foi você dizer que estava preocupada, quando começou a buscar essas entidades, com o que acontecia com as mulheres depois dos painéis de mulheres do mercado. Isso me deixou bastante tocada, né? Porque no painel era todo um glamour, né? E isso tem a ver o porquê que você determinou esses segmentos e os programas que você vai citar, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Além de buscar, você estava buscando uma ONG, porque você queria saber o que era feito de efetivo no dia seguinte do painel. Isso me marcou bastante. Exatamente. E nada contra painéis de mulheres em cybersecurity, mulheres em TI. Acho que devemos até fazer mais, mas eu procurava realmente uma organização para que, vamos no painel, falamos todos dos desafios, das oportunidades, da conjuntura que a gente vive no dia a dia, e depois? Quais são as ações que a gente vai fazer para a gente poder trocar esse papel que a gente tem? Não há um depois, né? O que a gente chama no Canadá até e aqui o call to action. Ou seja, o que a gente vai sair dali com uma lista do que a gente vai fazer. Não tem. E realmente os painéis são para poder representar a mulher, falar dos problemas, mas eu queria realmente, com a organização, criar soluções. Ou seja, procurei várias organizações para eu poder voluntariar o meu tempo e não encontrei realmente nenhuma organização, e foi por aí que eu comecei a conversar com algumas mulheres que eu conheço no segmento, na América Latina, e falei, se não existe, vamos criar. Então, foi daí que nasceu o WOMSE, realmente a gente lançou oficialmente em julho de 2019, ou seja, não temos nenhum ano de criação, e com o objetivo principal de realmente poder crescer a presença de mulheres no setor de cybersecurity. E, sobretudo, da mulher latina, que também é uma minoria, é a minoria da minoria. Se a gente já tem poucas mulheres em cybersecurity, aqui nós estamos falando também da minoria, porque há uma grande quantidade de latinos aqui nos Estados Unidos, existe também um percentual de latinos no Canadá, há muitas mulheres em minoria também no Canadá, a gente vê exatamente esse papel global. Se temos poucas mulheres na América Latina, o mesmo acontece no Canadá. E aí poder realmente impulsionar e criar programas para poder realmente a gente solucionar a conjuntura que a gente vê atualmente. Então, a gente criou
vários tipos de programas divididos em 3 pilares, que eu gosto de chamar o segmento corporativo, porque eu acho que a gente tem um papel fundamental em poder crescer as oportunidades para as mulheres dentro do setor corporativo como um todo, tanto em cybersecurity como também o papel em TI. E aí a gente poder realmente educar pessoas dentro das corporações sobre cybersecurity. Isso é super fundamental hoje em dia, até porque quando a gente está passando agora pelo tema do Covid-19, a quantidade de ameaças com o tema do Covid-19, ou seja, as ameaças que a gente vê em relação aos hackers, a quantidade de malware, tudo isso, se concentraram em um só tema, Covid-19. Então, realmente, há como foi mencionado já aqui, há uma quantidade de phishing, e, sobretudo, em relação a esse, aproveitando a emoção das pessoas nesse tempo de sensibilidade em relação ao Covid-19. Então, com o segmento corporativo, é promover, através do OMSI Talks, palestras sobre cybersecurity, sobre a importância de diversidade nas empresas, e poder realmente trazer esse tipo de programa ao setor corporativo. O OMSI Mentoring, eu acredito muito no tema de mentoria, porque realmente eu devo o meu crescimento profissional a vários mentores que eu tive durante minha vida profissional. E eu não acredito no fato que você vai sempre trabalhar com um mentor. É exatamente como um psicólogo, né? Você não vai passar a vida, de repente, pendurada numa terapia com o mesmo psicólogo. A gente tem diferentes fases da vida, assim como a gente tem diferentes fases da vida profissional. Eu tenho realmente o meu pequeno grupo, o meu Circle of Trust, que eu vou para cada pessoa, é um grupo de 3 profissionais, para quais eu posso contatar quando eu tenho algum tipo de desafio profissional, quando eu quero trocar algumas ideias, quando eu quero conversar, por exemplo, sobre qual é o meu plano para o OMSI nos próximos 5 anos, que são pessoas realmente mais sêniores e que me ajudam de acordo com os tipos de desafios ou o próximo passo que eu quero tomar. Bom, o OMSI Talent, realmente eu acho que isso é orgânico e está crescendo de uma maneira orgânica, porque como a gente tem vários profissionais dentro do nosso grupo com talentos distintos em cybersecurity, consequentemente, várias empresas e vários conhecidos da gente da vida profissional nos têm buscado também para poder referir alguém desse mundo de cybersecurity. E esse é um programa que a gente está realmente tocando para desenvolver muito mais e poder, assim, realmente sugerir as grandes profissionais que já fazem parte do OMSI para empresas locais e empresas a nível da América Latina, Canadá, onde a gente tem a presença. E o OMSI Refresh, realmente, aqui é uma grande criação aqui da Andrea, porque realmente quando a gente começou, esse programa não existia. E a Andrea tocou num tema super importante. Por que a gente vai realmente ficar fechada só em relação às mulheres? Se a gente não tem os homens apoiando a nossa causa e apoiando o crescimento das mulheres em cybersecurity, a gente realmente nunca vai conseguir fazer tudo isso sozinha. Porque somos já uma percentagem tão pequena, 24%, que é a taxa da presença de mulheres em termos globais, a gente realmente precisa de todos esses homens do restante de 80 e tantos %, a gente precisa deles podendo apoiar a promoção de mulheres em cybersecurity. André, algum comentário do OMSI He4She, já que você foi a idealizadora desse programa? Eu acho que quando eu sugeri, né, e foi uma sugestão super bem aceita por toda a nossa liderança, não só pela Letícia, mas pelas líderes dos demais países, eu não esperava o que eu ia encontrar, né? Eu tinha uma meta que era envolver os homens, ok, mas eu não esperava ter homens pedindo para entrar na nossa ONG, né? Eu não esperava ter gente com quem eu nunca falei em termos de carreira me mandando uma mensagem dizendo, eu sei que é para mulheres, mas eu quero contribuir. E às vezes a pessoa não sabe nem que esse He4She existe. Então eu tive uma surpresa enorme quando a gente abriu o espaço, como eles vieram, como participam, né? E como se engajam na causa feminista. É bem interessante, isso me surpreendeu. Exatamente. Bom, no segmento educacional,
Aqui realmente é o grande trabalho de base. O segmento corporativo é super importante, mas aqui é o trabalho de base onde realmente o trabalho da gente vai fazer diferença e é aqui onde a gente tem a oportunidade de crescimento, ou seja, da solução do problema que a gente tem. O OMSI Girls é um programa para a gente poder educar e mostrar para as crianças como o tema de cybersecurity é importante e também aqui educando com os perigos da segurança, sobretudo na internet, para esse tipo de segmento, esse tipo de idade das crianças. O OMSI Geek já toca também para os adolescentes. E por que eu gosto de enfatizar aqui também o tema do OMSI Geek? No mundo de cibersegurança, e não é um tema só da América Latina, do Brasil, do Canadá, é um tema global. Quando a gente pensa na questão do cyber, quando a gente pensa na figura de cybersecurity, qual é a primeira foto que vem aqui? É a foto de um nerd, é a foto de um rapaz com um capuz num quarto escuro atrás de um computador. Eu realmente, se eu me colocasse no lugar de uma adolescente e eu visse que isso aqui quer dizer e significa cibersegurança, eu realmente não teria muito interesse em entrar nessa carreira. Ou seja, nós próprios em cybersecurity, estamos fazendo um marketing negativo, porque a imagem que a gente tem passado nos últimos anos de cibersegurança tem realmente sempre uma associação constante a essa figura de um nerd. O OMSI Geek realmente vem para poder solucionar isso, para poder você mostrar mulheres espetaculares como a Andrea, como as várias outras líderes aqui do OMSI, as nossas voluntárias super jovens, femininas, bonitas e competentes, que são técnicas, que não são técnicas, e que podem dar palestras e fazer algum tipo de programa para essa idade crucial dessas meninas e mostrar realmente que uma carreira em cybersecurity não significa somente ser um nerd. E aí mostrar realmente quais são os caminhos de cybersecurity. Porque você tem, por exemplo, mulheres como eu, que vieram da área de hotelaria e caminharam, então, para uma carreira em cybersecurity, e você tem realmente as carreiras técnicas e as carreiras que não precisam nem ser técnicas e que você pode entrar em cybersecurity. E aí, realmente, temos ainda também o OMSI Jobs, o OMSI Tech, que também aí vai tocando nas várias faixas etárias, que, por exemplo, o OMSI Jobs, para poder fazer a promoção de realmente quais os tipos de trabalhos, de poder, então, melhorar também o tema de visibilidade das certificações que precisa ter, e o OMSI Tech também já para a oportunidade de poder e direcionar o jovem que já está na universidade em realmente a chegar a esse ponto de cyber security. E realmente aqui são fatores importantes que se aplicam, eu gosto realmente de enfatizar isso, que se aplicam não só no Brasil, mas também no Canadá. Tem um outro programa também no Canadá que chama Cyber Titan, que é um programa realmente super bem feito para meninas nessa faixa etária do OMSI Girls e do OMSI Geek, que estão entre a 5ª e 7ª série, e que tem tido realmente bastante sucesso em poder engajar as meninas em temas de programação, em temas de como postar suas fotos no Instagram, no TikTok, para poder realmente já ter uma consciência do tipo de proteção que precisamos ter. E o terceiro segmento é realmente a parte dos fundamentos, né? A parte do non-profit dentro do que a gente está fazendo, porque realmente aqui totalmente o investimento inicial, e até hoje muita gente me pergunta isso, a gente tem um fator de transparência muito forte dentro do OMSI. Realmente a gente começou isso como qualquer startup. Você começa com investimento pessoal, o cartão de crédito, família, os parentes e os amigos. Ou seja, esses quatro pilares realmente vêm de todo o investimento que a gente tem feito desde da nossa criação do website, do registro legal, até das primeiras doações, que foi realmente um cheque dos meus sogros,
uma doação de um amigo pessoal da Cisco, então realmente foi toda a criação do OMSI, e a gente está já realmente elaborando um processo de como melhorar tudo isso através do OMSI Give, o OMSI Back, de poder fazer parcerias com o setor corporativo e também poder colaborar com outras ONGs no mercado para poder fazer uma aliança em termos também de colaboração nesse sentido. Mas realmente aqui somos 100% sem fins lucrativos, ninguém está fazendo isso para poder ter algum tipo de dinheiro no bolso, não é isso. Todos nós aqui temos um trabalho que exige não só 40 horas semanais, mas muito mais. Eu me vejo trabalhando 60 a 80 horas desde o tema da quarentena, mas fazemos isso por amor e por realmente acreditar na causa de que a gente melhorando e aumentando o número de mulheres em cibersegurança, isso vai ter um papel consequente para todas nós aqui. Então, nós falamos do cenário mundial, de alguns aspectos do Brasil. Aqui nós falamos do que a gente está fazendo para tentar ajudar a mudar esse cenário. E agora eu passo o compartilhamento para você, para a gente ver efetivamente o que está sendo feito no Canadá e o cenário canadense nesse contexto, ok? Tá, ok. Na verdade, eu vou partilhar algumas coisas aqui. A gente já falou um pouco da minha carreira, eu vou passar algumas coisas aqui. 20 anos de profissão, como eu mencionei para vocês, 5 anos em hospitality. O meu primeiro trabalho em cybersecurity foi em 2014. Interessante porque eu estava, como eu mencionei, eu trabalhei para a rede Four Seasons, e na época eu me mudei de Nova York para São Francisco, na Califórnia. Em São Francisco não existia um hotel da Four Seasons, e eu acabei, isso foi realmente no ano de 99, naquele ano do estouro de .com, e foi aí que eu fiz a minha transição para trabalhar de hotelaria para software, porque eu fui trabalhar numa empresa que hoje em dia não existe mais, mas eu fui trabalhar numa empresa de software para o mercado de hotelaria, para fazer reservas e tudo isso. E depois dessa empresa eu fui trabalhar realmente no meu primeiro trabalho em cybersecurity, que foi na Aeroportos, que consequentemente eu cheguei na Cisco em 2007. Teve um ponto na minha carreira, porque realmente eu comecei a ficar fascinada pelo mundo técnico. E chegou esse ponto na minha carreira que eu pensei, ou eu vou estudar Computer Science, engenharia, e vou fazer uma especialização nesse ponto, ou eu vou fazer um MBA. Agora, como eu sempre fui muito estudiosa, como vocês escutaram, eu gosto muito de ler, eu pensei, bom, eu acho que aprender a parte técnica, para mim, é como falar um outro idioma. E eu sempre tive uma facilidade em idiomas e tal, por ter morado em vários lugares. Fui educada numa escola, uma escola francesa, então sempre tive essa facilidade. Então eu sempre vi esse tema de tecnologia como um outro idioma que não é tão difícil de aprender. Então foi aqui realmente, como eu chamo, crossroads, onde eu decidi, ou eu vou fazer uma especialização técnica, ou eu vou fazer um MBA. Então, foi aí que eu realmente optei pelo MBA, porque achei que isso podia me dar uma capacidade analítica que eu precisava nesse ponto. E aí, depois disso, em relação à minha vida pessoal, que eu acho que a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional hoje não tem uma divisão, sobretudo nesses tempos de Covid, de tempos de quarentena, ou seja, a gente vê onde todo mundo trabalha, então não há mais uma divisão. Eu tenho 2 filhos, eu gostava muito de tocar piano, não tenho tido muito tempo. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é jogar vôlei de praia, o que eu não posso fazer, obviamente. E eu trabalhei também muito tempo em startups, ou seja, criação também de empresas desde zero para a área da América Latina e, consequentemente, também o Canadá. Eu tive também uma oportunidade há 6 anos atrás de tomar um ano sabático com a minha família, algo que eu e meu marido, a gente teve anos planejando e finalmente conseguimos executar, ou seja, a gente realmente saiu dos nossos trabalhos, tomou a educação virtual no ano de 2014 a fundo e viajamos aí de mochilão por 13 países durante 9 meses. É algo que realmente eu sempre gosto de falar, porque tem muito a ver
com o tema da gente não ter só uma carreira para o resto da vida, porque realmente quando eu partilhei isso com a outra geração, com os meus pais e vários amigos, como que você tem a loucura de você largar os seus trabalhos para fazer algo assim? Você nunca vai conseguir um emprego quando você voltar. Como que você vai perder um ano de trabalho? Então, hoje em dia, é muito fácil a gente poder fazer isso. Você basta ter, assim, uma vontade e um tanto de planejamento para poder fazer isso. Oportunidades há, sobretudo em cybersecurity, onde há 0% de falta de unemployment, né, de falta de emprego. Ou seja, não só eu tinha segurança de estar numa carreira onde eu sabia que eu conseguiria trabalhar e arrumar um trabalho quando eu voltasse, como a gente também tem esse tema do planejamento. E eu sempre tive realmente muita oportunidade de poder fazer voluntariados em várias organizações, e acho que vem daí realmente essa minha vontade de ter criado a WOMSE, né? Porque essa capacidade de voluntariado que a gente vê muito forte no Canadá e aqui nos Estados Unidos, e realmente faz parte da criação desde pequeno. Ou seja, desde pequeno aqui no Canadá também você tem um número de horas anuais da criança que você tem que fazer voluntariado. É obrigatório para você passar de ano. Então, eu acho que isso realmente tem sido um ponto muito forte de você realmente querer contribuir para a sociedade. E como eu mencionei, sempre fui muito focada na América Latina, no Canadá. Agora, realmente, a gente vê o que está acontecendo pelo mundo, né, em relação à indústria, o número de empresas de segurança que existem. Olha só, né, a gente não consegue nem ler tudo, mas realmente há muito tipo de empresa, mais de 1.200 fabricantes, muito mais de 350 somente em segurança. E porque realmente as mulheres, né? E realmente esse tema de que a gente já tocou aqui, precisamos crescer o número de profissionais em cybersecurity, mas realmente aqui o tema é de poder crescer através também das mulheres, desse setor, porque a mulher realmente pode fazer o multitasking. A gente realmente não tem que focar somente em 50% da população no tema de recrutamento. 50% da população é somente nos homens, ou seja, a gente tem que tocar no restante dos 50% da população, que é recrutar mulheres para o mercado de cybersecurity. A André mencionou muito esses relatórios do ISC ao quadrado, que tem essa abordagem do mundo de cybersecurity, e realmente são dados super expressivos. No Canadá, o mercado para os profissionais de cybersecurity está crescendo 7% no ano. E isso até aqui, deixa eu até partilhar um vídeo de quem é a figura mais importante do Canadá realmente tocando nesse tema. Para quem não conhece aqui, realmente esse é o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, tocando em relação a essa importância do tema de mulheres em cybersecurity. Eu espero que vocês possam escutar. Aqui o vídeo está em inglês e francês, mas é muito rápido e somente para vocês poderem ver a importância desse tema no governo do Canadá. O Justin Trudeau, então, realmente fala da importância de programas em cybersecurity, que realmente temos a importância de poder validar tudo isso que a gente vem conversando. E realmente, dados específicos, como eu mencionei, realmente temos mais de uma oportunidade em relação a 84 mil profissionais de cibersegurança no Canadá, com um crescimento de 7% ao ano em relação ao crescimento, então, dessas oportunidades no Canadá. E o grau de desemprego é de 0%. 0%. E isso não é um dado somente do Canadá. A gente vê também aqui nos Estados Unidos que o grau de desemprego em segurança é 0%. Por isso que um fator principal das empresas hoje em dia também é o tema de retenção desse profissional. Há muita rotatividade em segurança. Por quê? Porque realmente um profissional de uma empresa passa para outra e tal, porque é uma profissão em demanda. A gente vê isso realmente acontecendo de uma maneira bastante forte também no Canadá.
e que os profissionais vão pulando de empresa em empresa. E isso realmente, as empresas hoje em dia que têm que trabalhar num fator de retenção muito importante. Obviamente, na América Latina e sobretudo no Brasil, esse tema de trabalhar de casa é um tema que só começou a ser muito mais impulsionado por causa dessa quarentena. Mas é um tema de que, por exemplo, no Canadá, um dos pontos mais importantes para uma mulher se candidatar a uma posição em cybersecurity é você poder ter um bom balanço entre a vida profissional e a vida pessoal. E, sobretudo, e o segundo fator é, aqui em relação às nossas estatísticas, oportunidade de poder trabalhar de casa. Ou seja, a gente já sabe que no Canadá esse tema de trabalhar de casa já é parte da cultura, sobretudo para quem trabalha em cybersecurity, porque você já tem essas ferramentas de poder trabalhar de casa, se você já tem esse tipo de tecnologia existente e de uma cultura que já favorece a pessoa a poder trabalhar de casa. Então, não teve realmente um choque tão grande como a gente tem visto nos últimos 2 meses com o tema de quarentena, porque as pessoas já estavam realmente um pouco acostumadas a trabalhar de casa. Eu queria só realmente validar aqui se vocês já querem partir agora para Elise ou Esther, para algumas perguntas. Eu vi, aliás, que tem já uma pergunta aqui que tem a ver com as coisas que você acabou de falar, então vou começar com essa. É a Paula que botou aqui: a WAMC possui algum mecanismo de orientação para a contratação de profissionais de cybersecurity, como tipo de contrato ou que pode ser negociado? Acredito que isso colaboraria muito para ajudar profissionais e empresas. Eu acho que essa é uma ótima ideia, Paula. E isso realmente é parte do programa de WAMC Mentoring, do programa de mentoria, porque aqui são casos realmente específicos. A gente tem feito uma série de palestras também, a Andrea pode mencionar, em relação à ajuda também, à educação da força de trabalho que a gente tem, né? Eu acho que realmente isso é uma ótima sugestão de um tema para a gente colocar numa das palestras e como um tópico também para o WAMC Mentoring. É bem citado, é exatamente esse o programa, Letícia, que aqui no Brasil a gente tem tocado nesse tema, porque nós estamos inaugurando um programa de mentoria, que já foi testado no nosso último evento aberto, onde a gente não fala só sobre hard skills, só sobre skill técnico. A gente abre para a pessoa que vem buscar mentoria a opção de identificar o que ela precisa. Então, se é hard skill, a gente procura alguém técnico. Se é soft skill, aqui no caso, com relação a skill de negociação, a tratativa, até para melhorar a questão salarial, estaria dentro de soft skill. A gente trabalha também a mentoria de aconselhamento de carreira, às vezes para entender o caminho a percorrer, aonde quer chegar, qual seria as rotas ideais para esse caminho e para esses objetivos, e também o aconselhamento em geral. Então, a nossa mentoria trabalha essas 4 vertentes, e eu acredito que a de soft skill e a de carreira que tratariam esses temas. E nós, inclusive, agora vamos estar trabalhando um projeto de mentoria reversa, onde nós vamos incluir a questão dos conflitos de gerações. Então, o mentor passa a ser o menos experiente, então, o millennium mentorando alguém de geração X ou um baby boomer. E é um projeto que a gente iniciou agora e que vai ser bem interessante. Mas seria essa a forma da gente tratar, Paula, no Brasil. Só para mencionar, a Paula aqui respondeu dizendo: se precisar, pode contar comigo, contratos são a minha especialização. Então, de repente, depois disso, podemos pedir para a Natália ou alguém da Câmara fazer essa ponte, porque, de repente, já há uma oportunidade de trabalhar juntos que apareceu aqui. Por sinal, Paula, eu já coloquei o meu e-mail aqui, por favor, envie o seu contato e a gente assim pode dar seguimento à sua oferta. Muito obrigada.
Aqui só compartilhei uma tela que é as pessoas que efetivamente a gente acolhe no OMSI, por conta da correlação dessas profissões e dessas formações em cybersecurity. Então, acolhemos pessoas técnicas de segurança e TI? Sim, mas eu tenho hoje pessoas de governança, risco e compliance, profissionais de RH, advogados, né, as pessoas que entendam de contratos. A gente tem um time legal, bastante interessante, com a questão agora das leis de privacidade, outras leis em cada país. Então, nós acolhemos diversos perfis, porque segurança da informação permeia todos esses segmentos. Então, super bem-vindo. Aliás, é até uma excelente oportunidade, até eu gostaria de partilhar, porque isso é um exemplo real aqui na Cisco. O tema de profissões, por exemplo, de pessoas formadas até em letras, que é que aqui nos Estados Unidos e no Canadá chama liberal arts, né? Que é realmente quem faz toda a parte de idiomas, letras, que não tem nada a ver com tecnologia. A gente tem um grupo dentro da Cisco que chama Talos. É uma rede global de análise de ameaças. Inclusive, essa semana, eu vou até colocar aqui um artigo que a gente identificou um malware que está afetando exatamente o Brasil. Dentro desse grupo de 400 profissionais, foi buscado realmente várias pessoas com formação em liberal arts, em letras, que falassem muitos idiomas, vários idiomas, para poder realmente entender a análise de ameaças que vêm de outros países, que não são pessoas técnicas, mas são pessoas exatamente com uma formação em idiomas para trabalhar na área de cybersecurity, de análise de ameaças de uma empresa como a Cisco. Então, tem pessoas do mundo inteiro lá. Eu conheço realmente uma menina que é mexicana, que trabalha nessa área, porque realmente tem toda a análise da parte que vem da América Latina, de analisar esse tipo de tráfico de malware. Então, realmente, isso só demonstra que a carreira não é somente para os nerds, para as pessoas técnicas, né? Demonstra também que, por exemplo, como a Paula falou em relação aos contratos, há uma enorme também oportunidade para advogados, para a parte de privacidade de dados, para a parte de cybersecurity nesse ponto. Privacidade de dados, sobretudo no Brasil, é um tema realmente super relevante. Na Europa também, com GDPR. Então, realmente, alguém que saiba trabalhar com um advogado, que saiba entender essas leis, que saiba entender exatamente a parte de privacidade de dados, é uma área super importante também, que está dentro desse mercado, desse segmento de cybersecurity. Eu estou vendo que até eu, então, tenho um futuro, talvez, dentro da cybersecurity, com a minha formação em letras e vários idiomas. Então, que bom. Não, mas estou brincando aqui, mas acho super interessante de ver a diversidade, né? A gente está falando aqui de diversidade e inclusão, diversidade no sentido de ter mais mulheres representadas, também diversidade geracional, né, que foi mencionado, mas também outro tipo de diversidade, né, de ter gente que tem uns backgrounds muito diferentes. Então, muito interessante de ouvir que nessa área existe também essa procura. Eu estou vendo se tem mais perguntas por enquanto, mas eu tenho uma aqui, que não é da sala hoje, mas que já veio antes e que eu penso que poderia ser interessante. Falando já disso, né, de uma certa forma, como vocês descreveriam uma cultura organizacional que permeia de apoiar essa diversidade feminina nesse cargo de comando, né, nessa área de cibersegurança? Quais são as características dessa cultura que permite isso, segundo vocês? Talvez está faltando, talvez está presente, mas, enfim, características que permitiriam um maior apoio à diversidade feminina na liderança. André, quer tomar essa? Quero. A gente pode separar em duas questões, né? As características da profissional e as características
que a gente precisa enquanto cultura organizacional, desde RH até o reconhecimento da profissional como possível líder. Então, a gente viu que mundialmente, tratando da parte corporativa, mundialmente a mulher alcança os cargos de liderança de uma forma mais rápida. No Brasil, eu não vejo isso com tanta intensidade, mas eu gosto de ter esperança, né? Se o cenário é mundial, vamos acreditar nele, vamos trazer ele para os outros países também. Eu acho que a cultura corporativa, quando a gente fala em gap salarial, essa questão está na mão dos RHs, né? Então, é uma questão que até muito antes de você proporcionar diversidade, o espaço para a mulher em liderança ou em cybersecurity como um todo, o RH pode virar esse jogo. Ele tem os números que a gente não visualiza, né? É ele que poderia questionar e trabalhar a questão de diversidade de uma forma mais justa e virar esse jogo, não só em cotas de grupos como minoria, como também a questão de equiparação salarial. A questão abrangência de segurança. Como a gente viu diversos perfis, as companhias precisam entender que cibersegurança permeia o negócio como um todo. Não é um tema restrito lá da área de tecnologia, de infraestrutura, só de aplicações e que está lá na mão dos profissionais mais técnicos e engenheiros. Cibersegurança, a cultura, ela permeia as áreas de recursos humanos para contratação, gestão dessas pessoas, o marketing, porque hoje o risco de cibersegurança afeta diretamente a imagem de qualquer companhia. A área jurídica, como muito bem colocado aqui pela colega, não só por questões contratuais, mas a maioria dos requisitos legais e regulatórios de mercado em qualquer indústria precisam ser refletidos em contrato e chamam requisitos de segurança da informação. Então, a área técnica tem que ter essa conexão com o jurídico para entender esses requisitos. E tecnologia e segurança precisam trabalhar muito a visão de que o linguajar precisa ser acessível para essas áreas. E aí, então, a gente consegue ter uma cultura um pouco mais favorável para a entrada da mulher e para a ascensão da mulher a cargos de liderança. Agora, no que compete à mulher, a gente costuma discutir, eu não gosto muito de ir para a área de o que a mulher é melhor do que o homem, porque eu acho que isso é uma característica muito individual, mas a gente fala de alguns soft skills que são importantes para que a mulher atue em segurança e consiga fazer a diferença. Eu costumo dizer que o primeiro deles, da minha lista, é a intuição, né? A gente vê que em segurança da informação eu preciso de muita análise preditiva. Eu preciso reagir, eu preciso prever riscos, antecipar a prevenção a qualquer tipo de ameaça, certo? Para que, se esse risco se materializar, eu consiga ter um mínimo impacto no ambiente. Então, essa questão da mulher ser analítica, preditiva, conseguir prever cenários, ter a intuição do que pode dar errado, é algo que hoje é tratado como um diferencial, principalmente para a linha de cargos de comando. E outros soft skills, eu costumo dizer sempre que, para a liderança, a questão técnica, uma vez me disseram, né, que você tecnicamente é boa, a gente já sabe, eu preciso saber agora se você tem estômago. Então, aí eu chamo a segunda grande característica, que é a resiliência. O quanto mais resiliente eu for, mais habilidades eu vou ter para que eu consiga demonstrar a minha competência para conseguir liderar, estruturar um time e levar esse time adiante. O que você acrescentaria, Letícia? Bom, eu acrescentaria também que realmente isso não tem a ver somente com o papel em cybersecurity, mas tem a ver com a mulher em relação a quando você vê realmente um cargo que você quer aplicar, a mulher tende a pensar de que se ela não acha que ela pode cumprir com 80% dos requerimentos, ela nem se inscreve nessa posição. Em contrapartida, os homens realmente nunca pensam dessa maneira. Então, se você acha que você não tem uma lista de certificações e tudo, e que por isso você não vai nem aplicar, eu realmente sempre estimulo a que as mulheres apliquem
Porque só você poder participar do processo de seleção e do processo de entrevista já é uma situação de aprendizado. Então, você tem que... As mulheres, eu acho que, em geral, têm que parar com esse tema da síndrome de impostora, de achar que você não tem a confiança de que você possa fazer mais. Agora, realmente, em relação ao mercado corporativo, eu acho que há muitas empresas, hoje em dia, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, no Brasil, que estão falando do tema da diversidade, que precisamos ter mais mulheres. Daí, para você poder ter um papel de execução, há uma ponte enorme, né? Então, realmente, é importante que dentro haja uma conscientização de que não adianta só falar, como que a gente vai executar. De poder liberar, por exemplo, dados das empresas, a percentagem de mulheres, por exemplo, de poder realmente ter um tema de que RH pode influenciar muito bem, se você tem, por exemplo, uma vaga aberta, quantos profissionais você está entrevistando e qual a percentagem obrigatória de mulheres que você tem que entrevistar. Não é realmente forçar para que uma mulher seja a pessoa que vai ser contratada, mas só você podendo dar oportunidade de que exista realmente um número de pessoas sendo entrevistadas que façam parte da diversidade. Não estou falando somente de mulher, estou falando também de negros, de imigrantes. Isso já realmente posiciona esse manager, esse gestor, a condicionar de que essa pessoa não pode ver somente pessoas que aparecem com ele para esse tipo de profissão. Você ter um time que tenha muito mais diversidade, está provado cientificamente que é um time que vai trazer muito mais benefícios para a corporação. E estudos assim é muito mais importante para até o public relations de cada empresa demonstrar isso para a sociedade. Eu acho que a nossa visão é, quando a gente vê uma empresa que está fazendo isso pelos seus funcionários, consequentemente, os consumidores vão ver essa empresa com melhor olhos. Né? Assim como uma empresa que está sendo protegida e não está caindo nos attackers, nos hackers, é uma empresa realmente que tem um PR positivo versus um PR negativo. Falando dessa questão mais societal, né, da percepção da empresa, eu vou me permitir uma pergunta que eu sempre... Uma questão que me interessa muito, então eu me permito aqui de perguntar a minha pergunta. Eu acho que nas áreas, em geral, da tecnologia, mas na cibersegurança, talvez até com todas as questões né, de privacidade, por exemplo, que foram mencionadas, né, e de todas as implicações né, ao redor de segurança da informação, eu gostaria de ouvir o que vocês acham que é o... como dizer, o desafio, se não tiver uma representatividade dentro das próprias empresas, qual poderia ser até o impacto negativo disso em termos de desenvolvimento de tecnologias para a sociedade, né? Será que as tecnologias podem ser também muito focadas em os impactos que poderiam ser para as pessoas que parecem a mim, porque eu vou estar só junto com pessoas que pensam iguais? Enfim, acho que essa questão também é muito relevante, e para as empresas, para essa imagem pública delas, também é importante de ter isso. Então, eu queria ouvir o que vocês pensam sobre essa questão. Tá sem o som, Letícia. Super relevante, por exemplo, a gente sempre tem campanhas, né? Eu acho que eu posso falar em relação a onde eu trabalho, né? Mas as nossas campanhas sempre mostram realmente fotos de pessoas completamente diversas, né? Um foco muito grande na diversidade. Eu posso só dizer que eu tenho muita sorte de trabalhar numa empresa que não só está falando de diversidade, mas está executando. Agora, o que a gente vê, eu trabalho com várias outras empresas que são os parceiros da Cisco, realmente que ainda precisam melhorar muito, né, esse tema de diversificação. E é por isso realmente que a gente até mencionou em um dos programas que a gente tem, muitas empresas que buscam o ONCE porque eles querem melhorar o tema da diversidade, querem ter mulheres em cybersecurity dentro dos seus quadros de funcionários, mas por causa da falta de mulheres em cybersecurity, eles não conseguem contratar uma mulher. Há o desejo? Sim. Há a capacidade de execução? Sim. Mas há a falta de talento. Eu
diria que a minha opinião sobre essa questão de diversidade, aí, saindo um pouco só da questão do envolvimento da mulher, ela tem que ter planejamento, execução, monitoração e melhoria contínua, como qualquer ciclo de gestão. Então, não adianta só eu abrir cotas, né, ter percentuais mínimos para ter lá, e a diversidade, ela não é requisito exclusivo de compliance. Então, não é só para eu cumprir uma cota de balanço social. Eu deveria ter isso realmente para extrair o benefício. E quando eu falo de planejamento e execução, planejei, trouxe as cotas de diversidade, tenho lá a participação em geral de diversos grupos na minha entidade, essas pessoas precisam ter voz ativa. Porque o que a gente percebe é que a minoria, não necessariamente, aqui a gente discutiu diversos aspectos até da atuação da mulher dentro de uma organização, ela precisa ter voz ativa. E aí eu volto um pouco ao comentário da Letícia, né, da síndrome do impostor. Eu sempre digo para as mulheres e para qualquer minoria, se nós nos exigimos demais porque somos minoria e não somos ouvidas, ok? E perdemos a oportunidade até de nos colocarmos à disposição de determinadas vagas, imagine se eu fizer a metade em um projeto daquilo que eu mesma me exijo. Vai sair algo diferenciado e de um valor assim que não necessariamente se conhece no mercado. Então, eu acho que vale a pena arriscar e que a cultura da companhia tem que acompanhar essa questão da diversidade, não pode estar só baseado em um requisito de compliance, em um percentual para balanço social. Tem que ser algo sério e o processo todo acompanhado para que a companhia efetivamente extraia os benefícios, né, desses, de ter um quadro diverso, porque eles são claros e são comprovados por pesquisa. Essa é a minha opinião. Elise, você também está em mute. A minha vez. A gente tem que se adaptar, né? Essa nova coisa. Eu estava vendo aqui nos comentários para ver se tinha mais perguntas, mas os comentários também achei bem relevante, né? Sobre alguns temas, até que vocês mencionaram que preocupam muito a WOMSE, né? Essa questão de criar uma nova geração mais diversa, interessada em trabalhar e contribuir para a área, porque vocês estão falando de que mesmo que a empresa pode mudar as atitudes, a cultura e permitir mais e procurar ter mais diversidade, se já no mercado onde tem uma falta de funcionários, né, tem uma falta de talento, a questão de atração e retenção fica muito importante. Então, eu acho que essas questões de WOMSE Girls e Geeks, assim como a parte da mentoria, é muito importante, porque tem que criar uma geração de pessoas que se vê no lugar, né, daquele moço numa sala escura com capuz, que você mencionou, Letícia, né? E de ver, em vez que, poderia ser eu. Porque muitas vezes as percepções, né, os viés inconscientes que todos nós temos, influenciam o fato, por exemplo, de uma menina pensar, será que eu vou fazer uma carreira nessa área? Ou, enfim, que eu vou estudar nessa área e que vou me candidatar para essa vaga, né? Acho que é importante de ter essa parte também mais aberta, né, para que tenha uma nova geração interessada também. Então, eu vejo que nos comentários também foi mencionado. Aqui até é bastante relevante aqui, é o que até, só para a gente terminar, que eu sei que a gente só tem mais de 2 minutos, a Janet aqui realmente fez vários comentários válidos que as mulheres em geral não gostam do tema. Realmente é o que a gente vem falando desde nessa hora e meia, né? Que a gente tem que mudar por causa dessa percepção do marketing que a gente faz, né? Eu acho que realmente no círculo que a gente tem, há sim mulheres que gostam muito do tema e que a gente quer realmente promover mais mulheres ainda a gostarem desse tema. E aí outro tema que não tem nada a ver também só com cybersecurity, mas eu queria realmente validar, que é o preconceito das mulheres com mulheres na área, né? Eu acho que uma das principais filosofias que eu tenho no meu mundo profissional
é que mulher apoia mulher, né? Eu acho que eu vejo muito isso. Eu vejo que há mulheres que não apoiam, mas eu gosto de pensar e de ser otimista de que há mulheres apoiam mulheres e que se a gente formar esse circle of trust, esse círculo de confiança, nós todas vamos poder nos ajudar muito mais nesse crescimento. Então, realmente, eu fico triste quando eu vejo que há mulheres que não estão ajudando as outras mulheres. Isso me dói profundamente, porque eu gosto de ter o otimismo de que eu sempre vou ajudar uma mulher a poder crescer, independente do tipo de carreira e do tipo de segmento onde ela trabalha. Só pelo fato dela ser mulher e dela poder, assim, não ter as mesmas dificuldades que alguma de nós já tivemos profissionalmente. Então, acho que isso é uma... Desculpa, vai, André. Não, eu só queria fazer um comentário sobre essa questão que a Jenny colocou muito bem. Quando a gente trabalha com o estereótipo, né, de que é um homem com capuz, né, numa sala escura, né, esse estereótipo do hacker, realmente isso não desperta muito o interesse da mulher. Agora, a gente tem vivenciado diversos casos de transição de carreiras diferenciadas para segurança. Outro dia mesmo uma economista disse: estou me envolvendo com segurança, com ISO 27001, estou apaixonada. Então, basta entrar para não querer sair. Isso não é o marketing, é uma questão de... eu, com 26 anos de carreira, eu consigo ter a visibilidade completa de segurança. Início, meio e fim, segurança para pessoas, processos e tecnologia, e não só a segurança tecnológica. Entrou, começou a estudar o tema, se apaixona. Aí sim não tem volta. Então, é só uma questão de dar uma olhadinha na área que as coisas... dá para a gente quebrar um pouquinho esse tabu do interesse. Acho que é a perfeita forma de encerrar a nossa fala de hoje. Vocês têm as duas um entusiasmo comunicativo e um engajamento que vocês têm no setor é muito, muito bonito e inspirador. Então, muito obrigada por ter tomado o tempo de compartilhar com a gente essas visões e obrigada à Câmara por ser o nosso host, né? Por ser o nosso anfitrião aqui e ter juntado todo mundo. Realmente um grande prazer e espero que a gente continue colaborando, né? Já ideias hoje surgiram para continuar essas conversas. Então, mais uma vez, obrigada também a quem participou, mas um parabéns especial para o trabalho que vocês estão fazendo na WOMC, tanto lá nos Estados Unidos e no Canadá, enquanto aqui no Brasil. Muito obrigada. Obrigada a todos pela oportunidade e um abraço virtual para todo mundo. É isso. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.